Quer mudar um hábito e não sabe como? Eu separei 5 perguntas que vão ajudar você a descobrir qual hábito você quer mudar primeiro. Então vamos lá. Nós estamos em 2025 e a maioria das pessoas espera o ano acabar para começar a mudança. Eu quero trazer uma ideia diferente. Você não precisa esperar o ano acabar para começar a mudança. Você pode começar isso agora. Então aqui eu trouxe 5 perguntas que vão ajudar você a descobrir qual hábito você deve mudar primeiro. Na primeira pergunta é: onde dói mais? O que mais te incomoda na sua vida? Então eu separei 5 áreas da vida que vão ajudar você a refletir mais sobre o que você quer mudar primeiro. A primeira delas é o corpo. Eu sou personal, eu trabalho com emagrecimento e eu trabalho também com estilo de vida. Estilo de vida no sentido de a pessoa ela não quer ter um corpo de uma musa fitness, mas ela quer ter mais saúde, ela quer emagrecer, ela quer pesar menos, ela quer vestir uma roupa que ela queira, não uma roupa que serve. Então, eu vou trazer algumas áreas aqui para ver o que te incomoda mais, mas eu vou trazer mais exemplos sobre a parte do emagrecimento, sobre estilo de vida e saúde. Então aqui eu trouxe o corpo, né, como uma das escolhas. Corpo. O que mais incomoda no seu corpo? Outra coisa, você tem dificuldades com alimentação? Sedentarismo? Vícios? Outra área que eu trago aqui para você observar é trabalho, estudo. Você procrastinou muito no ano de 2025? Você teve pouco foco? Você não teve muita organização no seu ano, na sua parte de estudo, de leitura, no seu trabalho? Outra área aqui é dinheiro. Você gastou dinheiro de forma compulsiva? Você comprou coisas que você olha para aquilo e percebe que não vai precisar ou achava que precisava? Provavelmente aconteceu com você, aconteceu comigo também. Ou você teve uma desorganização financeira. Quarta área que eu quero que você observe e que você se pergunte se essa área faz sentido mudar o hábito nessa área, é relacionamento. Você brigou muito com o seu cônjuge, com sua parceira, seu parceiro. Vocês estão separados nesse final de ano? Separados eu não falo em presença, eu falo em intimidade, né? Vocês tiveram muitos conflitos, que nenhum relacionamento é perfeito, mas existem conflitos que precisam ser conversados. Outro, bem-estar mental. Você se sentiu muito ansioso nesse ano? Ficou muito tempo nas redes sociais, muito tempo no celular, até o ponto que você observava a vida da pessoa, que é uma vida perfeita, que é uma vida que as pessoas postam, né, como sendo uma vida perfeita, até o ponto que chega a surgir um sentimento, nossa, como a grama do vizinho é mais verde. Isso acontece. Relembrando, a primeira pergunta é: onde dói mais? Qual área que eu falei aqui abaixo hoje é mais desconfortável na sua vida? Que é mais confortável para você. Segunda pergunta que eu vou linkar com a primeira resposta: que comportamento que você teve no ano de 2025 que contribuiu para esse desconforto? Como eu falei, eu vou trazer o exemplo sobre o emagrecimento e estilo de vida saudável. Digamos que você não pesava a sua comida, você começou a fazer exercício e não deu continuidade, você fazia dieta durante a semana e final de semana, você comia como se não houvesse amanhã, você enchia a cara todo final de semana. Durante a semana você pedia iFood pelo menos 2 a 3 vezes, no final de semana você não conhecia dieta. E isso é muito comum porque acontece com os meus alunos também. Então eu vou lá e dou uma puxada de orelha e trago eles para a realidade. Por quê? Porque não adianta você fazer isso durante a semana se no final de semana você tiver uma desorganização na sua alimentação. Então,
Voltando a perder peso, né? Você está com excesso de peso, a barriga já está por cima da calça, você não está feliz com o seu corpo, quer ir na praia agora final de ano e você não consegue vestir o biquíni que você gostaria. Você olha para aquela pessoa e pensa: meu Deus do céu, como eu gostaria de ter um corpo parecido. Não estou falando em ter o corpo trincado, gigante, bumbum gigante, cintura pequena. Não, não, não. Estou falando de um corpo que você se sinta bem, que você se sinta feliz, que você se sinta sexy. Ou seja, um estilo de vida. Relembrando, a segunda pergunta é: que comportamento que você teve o ano 2025 que contribuiu para você estar acima do peso? Comeu demais, bebeu muito, se servia muito ou 2 vezes acima de uma vez, pedia iFood durante a semana, bebia todo final de semana, não ia na academia. Qual hábito mais atrapalhou o seu excesso de peso? A terceira pergunta é: se você mudasse uma coisa na sua rotina nas próximas 4 semanas, eu vou colocar nos próximos 7 dias, o que é esse comportamento? Qual comportamento você mudaria se você mudasse ele contribuísse para a sua perda de peso? Por exemplo, ter uma organização melhor na sua rotina, ter uma organização melhor na sua alimentação, ter os seus alimentos organizados na geladeira, saber o que você vai comer, qual a hora que você vai comer e qual a porção que você vai comer de cada alimento. Você fazer exercício mais vezes na semana ou até mesmo fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que um só comportamento ele vai ajudar você a emagrecer. Nesse comportamento, ele vai fazer como se fosse um efeito dominó nos outros comportamentos. Um comportamento apenas vai ajudar você a ter outros comportamentos mais saudáveis, como fazer exercício físico. Fez exercício físico, ao mesmo tempo você vai ter mais vontade de cuidar da sua alimentação. Cuidando da sua alimentação, você vai fazer mais exercício físico. Fazendo mais exercício físico, você vai aumentar a autoestima. Aumentando a autoestima, você vai usar a roupa que você quer, a roupa que você gosta. Percebe como isso tudo linka? Porque se você não está fazendo exercício físico, automaticamente, para que você está cuidando da sua alimentação? A maioria dos meus alunos funcionam dessa forma. Eu tenho 1 ou 2 alunas que conseguem manter uma frequência de treino baixo, porque a rotina delas é uma rotina muito pesada, elas trabalham durante a semana e final de semana, e na alimentação elas se cuidam muito bem e elas não têm problema com a alimentação. Isso é 1 ou 2 alunos. O restante dos meus alunos precisam ter uma rotina de exercícios para que todo o resto flua de uma maneira muito mais fácil, muito mais prática. Vou dar o exemplo aqui sobre organização de alimentação. Você precisa ter frutas, verduras e legumes lavadas e picadas na geladeira ou pré-prontas. Você precisa ter carne moída na geladeira. Você precisa, pronta no caso, você precisa ter uma porção de arroz pronta e separada, se possível, em potes. Você precisa ter ovos, aveia, banana em casa, para que você faça refeições práticas, para que você, quando chegar em casa à noite, por exemplo, quando é o horário que mais sente fome, pelo menos a maioria dos meus alunos, no caso eu também sinto fome pela parte da noite, você não opte pela coisa mais fácil, a coisa mais prática, como pedir um iFood, comer uma pizza, comer um lanche. Isso no meio da semana. E se você fizer isso durante a semana, no final de semana, como você acha que você vai cuidar da sua alimentação? Você não vai cuidar, muito mais difícil no final de semana, porque o relaxar, ele traz um sentimento de, opa, vou comer o que eu gosto, vou comer coisas diferentes que eu não como durante a semana. Vou beber um pouco mais, porque eu vou estar numa social, então todo mundo está tomando vinho, eu vou tomar vinho. Todo mundo está tomando cerveja, vou tomar cerveja. Eu não falo no sentido de que você vai beber porque você quer. Não, porque todo mundo está bebendo e você associa a bebida sendo algo que vai trazer um relaxamento. Eu vou curtir o momento e você vai beber. Isso acontece comigo, isso acontece com os meus alunos. Vai dizer que isso não acontece com você. Relembrando, qual a única coisa
que, se você mudasse, facilitaria a mudança de todo o resto. Eu vou trazer o meu exemplo que eu faço para você. No meu caso, eu já treino musculação 5 vezes por semana e faço mais 2 vezes jiu-jitsu. O hábito que me ajuda a manter o restante fácil é beber mais de 3 litros de água por dia. É um simples detalhe. Porque o teu corpo, o meu corpo, ele não sabe a diferença de sede e fome. Ele não sabe a diferença. Se eu beber 1,5 litro de água de manhã, 1,5 litro de água à tarde, mais 500 ml de água à noite, que dá 4 litros no caso, isso ajuda muito. Isso me ajuda muito no controle da minha saciedade nas refeições. É uma coisa tão simples, mas se eu não beber pelo menos 3 litros de água, eu sei que eu vou comer mais. Isso eu percebo comigo. Eu tenho outros alunos que, se eles não fizerem musculação no dia, a alimentação deles vai ficar toda desregulada. Eu tenho alunos que, se não treinarem no período da manhã, eles não vão treinar à tarde ou à noite. Por quê? Porque a rotina deles é muito puxada. Então, eles precisam fazer uma única coisa que deixa o resto tudo mais fácil, tudo mais prático. Percebe que eu falei 3 coisas, como beber mais água, que é no meu caso, treinar no primeiro horário, porque se for em outros horários você não vai treinar, e ter uma organização nas suas refeições. É uma única coisa, pense nisso. Depois disso, eu tenho a pergunta número 4. Essa mudança de hábito, ela é viável para a sua vida hoje? Você consegue? É algo prático, é algo fácil, que, por exemplo, se você se colocasse num desafio agora de 7 dias, você conseguiria fazer? Mais um detalhe. Isso é sustentável? Eu vou dar um exemplo aqui de algo não sustentável. Digamos que você queira perder 10 quilos no período de um mês. Você vai conseguir? Você pode até conseguir, mas não vai ser de forma saudável. Por quê? Porque se você come, vou dar um outro exemplo aqui sobre calorias. Se você come 2.000 calorias e aí você simplesmente passa a comer 1.000 calorias, você não dá tempo para o seu organismo se adaptar àquela quantidade de calorias, e você mentalmente vai sofrer muito a partir da 3ª semana. Na primeira e na 2ª semana você se mantém bem, você se mantém 100%. A partir da 3ª semana, o seu cérebro ele vai pedir mais comida, o seu corpo vai pedir mais comida. Então fica muito mais difícil você manter aquela restrição de calorias por mais do que 3 semanas. Faça o teste. É a mesma coisa assim, ó. Digamos que você faz musculação 2 vezes por semana. E aí você passa a treinar 5 vezes na semana. Você aguenta na primeira semana, na 2ª semana. Na 3ª semana você vai entrar numa exaustão corporal e numa estafe mental. Você não consegue manter. O ideal é, faz exercício 2 vezes por semana, aumenta para mais uma. Durante 2 semanas. Na 3ª semana você aumenta para 4. E depois de um mês você aumenta para 5. Ou seja, eu tenho uma progressão. Eu tenho uma coisa chamada adaptabilidade. Eu vou adaptar o meu organismo, eu vou adaptar o meu corpo, a minha cabeça, a minha mente, a minha rotina, para fazer mais exercícios por semana. Mas isso não é numa semana. Isso é um período de 1 mês de adaptação. Por quê? Porque você vai moldando a sua rotina para conseguir manter pelo menos 4 treinos por semana ou 5 treinos por semana. Beleza? Ok. Então vamos à última pergunta que eu trouxe aqui, que é... Deixa eu separar aqui. Ok. Então é um desafio que eu trago para você. Você consegue fazer essa mudança nos próximos 7 dias? É um hábito simples, é um hábito fácil, é um hábito que você organiza a sua rotina, como por exemplo, se você quer perder peso,
você precisa comer menos e comer comidas mais saudáveis. Diminuir o álcool no final de semana, não pedir nenhum iFood durante a semana, fazer mais exercício durante a semana e beber mais água. Você consegue fazer isso num período de 7 dias? Eu desafio você. Então, eu agradeço aqui pela sua presença, por ficar no final desse vídeo. E nos próximos 7 dias eu gostaria que você compartilhasse aqui embaixo qual hábito você vai mudar nos próximos 7 dias. E passando esses 7 dias, você comenta aqui embaixo como foi e qual hábito você mudou. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com aquela pessoa que quer mudar um hábito nas próximas semanas. Até a próxima.